Bora para 165 agora, né, para dar uma aliviada das duas anteriores, que foi tensa, né, as duas questõezinhas. Essa aqui fala do trajeto do João saindo da casa dele, indo até a casa de um amigo. E o Enem te fala que o João mora em uma casa de esquina, na extremidade nordeste, tá? E aí eu deixei desenhado aqui essa bússola aqui, pra gente já definir isso de forma bem clara, tá? Então olha só, vou desenhar aqui o quadradinho que ele mora, e te fala que ele mora na extremidade nordeste. Então, ó, se liga. Imagina que essa bússola aqui, o centro dela tá no centro do quadradinho, tá? O nordeste é entre o norte e o leste, beleza? Então, a casa dele estaria nesse cantinho aqui do quadrado, do quarteirão que ele mora. Top? E aí, o Enem te dá o trajeto que o João faz da casa dele até a casa do amigo e te pergunta em qual quadradinho o João mora. Demorou? Então, olha o trajeto que ele fala que o João faz até a casa do amigo. Ele fala que o João tem que sair do quarteirão que ele mora na direção oeste. Beleza? Então, ele vai aqui na direção oeste. E ele tem que dobrar à direita, ou seja, ele tem que virar aqui para cima, né? Para norte. Imagina que você está de frente olhando para lá, a direita é para cá, né? Na direção norte. Ele tem que dobrar à direita e caminhar por 3 quarteirões. Então vamos fazer 1, 2, 3 setinhas aqui na direção norte, né? E aí ele tem que virar à esquerda, dobrar à esquerda de novo, na direção oeste, e caminhar até o segundo quarteirão a oeste, beleza? E aí ele chega na casa do amigo dele. Então, fião, se liga, se você fizer esse caminho aqui nos pontos R, Q e S, você vai sair do mapa, tá ligado? Você vai ultrapassar os limites dessa malha quadriculada que ele te deu. Então não tem como ser nenhum desses 3 pontos, beleza? Não tem como ser o R, nem o Q e nem o S. E aí, qual que a gente vai escolher? O P ou o T? Por que que não é o T, tá? Por que que não é o T, o quarteirão que o João mora? Porque se você fizer exatamente esse caminho partindo do quarteirão T, ali na prova, você vai chegar nesse quarteirão aqui, tá ligado? Nesse aqui que eu tô passando a caneta. A leste da onde é a resposta, tá ligado? Olha lá no mapa. Ele tem que chegar no quadradinho onde tá a letra A. O A tá exatamente aqui, tá ligado? O A tá exatamente aqui, nesse cantinho. Se você fizer esse trajeto do ponto T, você vai chegar aqui, tá ligado? Onde eu tô rabiscando aqui. Beleza? Então, por isso que a resposta aqui só pode ser a letra P, beleza? Se você tentar desenhar esse mesmo trajeto nos outros pontos, você vai ver que também não vai dar certo, tá? O único que dá certo de você chegar no A através desse trajeto é partindo do ponto P, beleza? Então, aí a resposta é a alternativa A. Questão 166, agora essa aqui a galera teve um pouco mais de dificuldade na montagem, né? Na hora da leitura e você transformar isso nas continhas que a gente precisa fazer, né? Se liga, ele fala que em um mês uma empresa produziu 110 toneladas de plástico derivadas de petróleo, que eu deixei aqui marcado, trocar de caneta, que eu deixei aqui marcado com a letra P, do derivados de petróleo, e ele fala que essa mesma empresa também produziu 80 toneladas de plástico a partir de reciclados, tá? Que eu deixei marcado aqui pela letra R. E aí as informações. Ele te fala que para reciclar 1 tonelada de plástico tem um custo de R$ 500, beleza? Grava isso aí. E esses R$ 500 é 5% do custo para produzir o plástico de petróleo, tá ligado? Então, quando você leu isso, você já vai escrevendo, tá ligado? Já vai escrevendo isso, já vai anotando essas informações. No mês seguinte, ele fala que essa empresa quer produzir essa mesma quantidade, só que quer diminuir o custo por pelo menos na metade, né? Pelo menos 50% desse custo que a gente falou antes.
E aí a pergunta que ele te faz, qual que é a quantidade mínima de plástico em toneladas, né, que essa empresa tem que produzir dos reciclados para que ela consiga atingir essa meta, beleza? Então, vamos começar pela primeira informação que ele deu. Ele te falou que para produzir, que para produzir 1 tonelada dos reciclados custa R$ 500. Então, vamos lá. Vamos já deixar anotado isso aí. Ele te fala que esses R$ 500 é 5%, ou 5% de uma quantidade que a gente não sabe, tem que dar esses R$ 500 que ele falou, beleza? Então, quando a gente fizer essa continha aqui, perceba que esse aqui vai dar 10 mil, tá ligado? Quando você fizer essa continha aqui, dá 10 mil. O que isso quer dizer? Esse Q é a quantidade, eu coloquei o preço, né? Para produzir 1 tonelada, para essa empresa produzir 1 tonelada dos plásticos de petróleo, custa R$ 10.000, tá ligado? E 1 tonelada dos reciclados é 500, fechou? Então, qual que é o custo total agora que ela vai ter? Já que a gente já tem o custo dos reciclados e do petróleo. O custo total vai ser os 110 que ele produziu de petróleo, vezes esse 10 mil que a gente acabou de achar, mais os 80 toneladas que ele produziu dos reciclados, vezes o preço para produzir 1 tonelada dele. Fechou? Fazendo essa continha aqui, 110 vezes 10 mil você faz separado e soma com o que der aqui. Demorou? Isso aqui dá 1.140.000. Tô ligado, continha muito difícil, tá? Muito chata de fazer ali na hora da prova, tá? Complicado, ainda mais sem calculadora, né? Difícil mesmo. E aí, então, ele quer diminuir esse preço aqui pela metade, tá ligado? Porque esse aqui é o custo total que ele tem para produzir tudo. E ele quer que isso aqui caia pelo menos pela metade. Quanto que é metade disso aqui? Que ele fala, né? Os 50%. A metade disso aqui não vai caber na tela, vou escrever aqui embaixo. É 570 mil. Demorou? Então, fião, se liga. Se para produzir 1 tonelada dos derivados de petróleo 10 mil e dos de plástico aqui, então, você concorda que para produzir a tonelada de plástico reciclado, você economiza R$ 9.500? Porque é a diferença do 10 mil com 500. Sim ou não? Então, a cada tonelada você economiza R$ 9.500. Então, se você economiza R$ 9.500 em 1 tonelada, quantas toneladas você vai precisar para economizar 570 mil? Entendeu? Então você vai pegar esse valor e dividir pelos 9.500 que a gente achou antes. 1 tonelada, você economiza R$ 9.500. Quantas toneladas você vai precisar para economizar 570 mil? Entendeu? Quando você fizer essa continha aqui, dá para você tirar 2 zeros aqui, né? 5.700 dividido por 95, isso aqui dá exatamente 60 toneladas, tá? Para economizar esses R$ 570 mil. E esses 570 mil, lembra bem, é 50% do custo total. Demorou? Então, agora basta a gente somar com aqueles 80 anteriores, né? Com os 80 que ele produziu antes, que ele fala lá no comecinho. E aí a gente vai achar a quantidade mínima, né, que ele vai precisar produzir. Demorou? Se aqui ele vai precisar de 60 e ele já tinha produzido 80, é só a gente somar os dois, né? Fazendo essa pontinha aqui, 6 mais 8 dá 14, com outro zero dá 140. Fechou? Então, 140 toneladas ele precisa produzir por meio da reciclagem, né? Os derivados da reciclagem. Demorou? Isso aqui dá alternativa B.